Olá pessoal, aqui é o professor Fernando de Matemática. Nessa videoaula nós vamos estudar um pouquinho a representação da porcentagem. Bom, o que é porcentagem? Porcentagem nada mais é do que dividir por 100. Dividir um valor por 100. Então nós temos aqui, ó, o símbolo de porcentagem, esse símbolo aqui, ó, que eu estou circulando aqui no meio. Então eu tenho um zero, uma barra inclinada e outro zero. Esse símbolo significa divisão por 100. Então, este símbolo ao lado de um número significa que esse número foi dividido por 100. Então, a porcentagem é uma divisão. Então, nós temos aqui números aqui, ó, do lado esquerdo representados em porcentagem. Olha só. Temos aqui, ó, 1%, 5%, 25%, 50%, 75%, 100%, 12,5%. Como nós dissemos, uma porcentagem é um número dividido por 100. E a fração é uma divisão. A fração é uma divisão. A fração nada mais é do que um numerador na parte de cima dividido por um denominador. Então, é uma operação de divisão. Então, nós vamos transformar essa porcentagem em uma fração, que é uma divisão. E se está falando de porcentagem, quer dizer que foi dividido por 100. Então, o denominador sempre vai ser 100. Porque este símbolo representa dividido por 100. Então, eu coloco o 100 no denominador e no numerador eu vou repetir o número que está aqui, ó. Então, vou colocar o 1. Então, pronto. 1% é 1 por 100 ou 1 centésimo. Nós lemos dessa forma. Então, essa porcentagem, 1%, é 1 por 100 ou 1 centésimo. 5% será quanto? 5 centésimos. Então, eu vou ter 5 na parte de cima e 100 na parte de baixo da fração. Numerador 5 e denominador 100. 5 centésimos. E assim por diante. Então, consiste em repetir o número que está aqui, ó, colocar na parte de cima e embaixo colocar o número 100. Nós vamos fazer isso com todos. Então, 25% é 25 centésimos ou 25 por 100. Tá aqui. 50% será 50 por 100 ou 50 centésimos. 50 dividido por 100. E 75%, o mesmo procedimento, é 75 dividido por 100, ou 75 centésimos. Nós podemos ler as frações dessa forma. E 100% é 100 dividido por 100. E 100 dividido por 100 é igual a 1. Então, a porcentagem de 100% também é chamada de 1, porque se você pegar aqui 100 dividido por 100, vai dar 1. Então, o 100% é 100 por 100, ou 100 centésimos, ou ainda igual a 1, certo? E o 12,5%, mesmo procedimento. Seria 12,5 dividido por 100. Tá aqui, 12,5 centésimos. Tá aqui, ó. Certo? Então, pronto. Nós temos aqui a representação como fração. Agora, nós aqui do lado direito faremos outra representação agora em números decimais. O que são números decimais? Aqui, ó, do lado direito.
Números decimais são números que nós precisamos usar a vírgula, pois esses números apresentam a parte decimal, ou seja, aquela parte que fica do lado direito da vírgula. Então, nós precisamos utilizar a vírgula. Então, no caso aqui, vamos pegar os mesmos exemplos, agora vamos transformar em números decimais. Quando nós temos aqui 1%, 1% significa que é 1 dividido por 100, como nós havíamos explicado nos exemplos anteriores. Quando nós dividimos por 100, o que nós fazemos para transformar em números decimais? Repetimos o número que está em cima, no caso é o denominador é 100 e o numerador é 1. Então eu vou repetir o 1 na parte de cima, vou colocar o 1 e vou contar quantos zeros possui o número da base 10 que está no denominador. Então aqui, no caso, o 100 tem 2 zeros, então você vai recuar a vírgula 2 casas decimais do final, ou seja, da direita para a esquerda. Então você vai contar 2 casas e colocar a vírgula. E em seguida, preencher os lugares que estão vazios, sem algarismos, com 0. Então vou colocar um 0 aqui e um 0 aqui. Então, o procedimento mais prático é repetir o número de cima e deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, é o que nós vamos fazer. Repetir o número de cima e deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, vai ser 1, 2. A vírgula vai ficar aqui. E preencher as casas decimais que ficarão vazias com 0. Então, 1% é 0,01. E vamos seguir para o próximo exemplo. 5% será o 5 e recua 2 casas decimais à esquerda. 1, 2 e coloca a vírgula. Então, vai ficar aqui e você vai preencher com 0 as casas decimais que ficarem vazias. Então, 5% é 0,5. 0,05 em números decimais. Vamos para o terceiro exemplo. 25%. Eu coloco 25 e recuo 2 casas decimais para a esquerda. 1, 2. Coloco a vírgula aqui e preencho as casas decimais que ficarem vazias, eu coloco 0. E sempre antes da vírgula, você deve colocar 0 quando não tiver algarismos. Os 50%, da mesma forma, vou colocar os 50 e recuar 2 casas decimais. 1, 2 e colocar a vírgula. Coloco a vírgula aqui e na frente da vírgula vai um 0. Pronto, 50% é 0,50. Os 75%, da mesma forma, coloco 75 e recuo a vírgula 2 casas para a esquerda. 1, 2. A vírgula vai ficar aqui. E na frente da vírgula eu coloco um 0, pois não pode ficar vazio. O 100%, da mesma forma, vou colocar o número 100 e vou recuar do final da direita 2 casas decimais para a esquerda. Então, conto 1, 2, coloco a vírgula aqui. A vírgula vai ficar entre 1 e o 0. Bom, 1,0 é o mesmo que 1. Você pode também eliminar esses zeros, certo? E 12,5%. Nós copiamos o número aqui em cima, 12,5%. Esse número, 12,5%, já possui a vírgula. A vírgula já está posicionada. Se ela já está posicionada e este valor será dividido por 100, ela vai se deslocada 2 casas decimais. Então, ó, 1, 2 para a esquerda. Então, o novo posicionamento dela será aqui. Então, vou colocá-la aqui e apagar
o posicionamento anterior. Então, agora ela vai ficar aqui, certo? E na frente da vírgula sempre tem que ter um zero. Então, 12,5 é 0,125 milésimos, certo? Então, com esses exemplos aí, nós conseguimos fazer as transformações da porcentagem tanto para fração quanto números decimais. Por hoje é só, valeu, bons estudos, até mais.